É um fato que a Caixa Seguridade tem pagado excelentes dividendos desde o seu IPO e continuará nesse caminho. E o que comprova isso é o seu histórico de dividendos. Olhando para um período curto desde o seu IPO, temos aqui um yield atual de 7,42 e uma média de 6,49, uma média acima do que consideramos o ideal. Sim, isso é um bom histórico de dividendos para uma empresa que possui um grande potencial de crescimento, e quem pagou barato nem se fala. Esse investidor possui um excelente dividend yield on cost, assim como nós aqui no canal, na nossa carteira, que possuímos um preço médio abaixo de R$10. Só que isso é passado. E eu quero saber do futuro. Olhando para o futuro, possuímos indícios que ela continuará nesse caminho, que ela continuará pagando bons dividendos. E o que nos mostra isso é olhando o seu payout. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. E desde o seu IPO, ela vem distribuindo em média 90% do seu lucro. A empresa está conseguindo um crescimento anual composto dos seus lucros na casa dos 20%, considerando o período longo, e distribuindo 90% desse lucro. Possuímos aqui crescimento de dividendos. Só que um ponto importante que confirma, que nos dá esse indício que ela continuará pagando bons dividendos, é que em algumas notícias, em alguns encontros recentes, o Conselho de Administração disse que a expectativa é que o payout seja mantido em torno de 90% do lucro líquido ajustado no longo prazo. E como eu citei anteriormente, a Caixa Seguridade é uma empresa de participações com interesse em seguradoras e corretoras de seguro, e esses investimentos têm uma estrutura de capital concebida, integralizada, que permite o crescimento sustentável ao longo do tempo. A empresa não precisa de muito capital para continuar crescendo, e isso abre a possibilidade de distribuir grandes dividendos com esse payout de 90%. Payout é um indicador-chave. Se ele ficar nesse patamar, você pode esperar grandes dividendos no longo prazo. E a coisa fica boa quando temos uma empresa com balanço sólido, indicadores de crescimento na casa dos 2 dígitos, que paga bons dividendos com o dividendo em aberto e novo dividendo chegando, passando por uma correção muito saudável de aproximadamente 15%. E quando você analisa todos esses pontos que eu citei, você começa a enxergar algumas correções, não como um risco, e sim como uma baita oportunidade de aumentar posição em uma empresa que você gosta, pagando mais barato. E hoje é impossível falar de Caixa Seguridade e não citar o seu dividendo em aberto. Sim, possuímos o primeiro dividendo trimestral da Caixa Seguridade, com a Datacom em aberto. Esse anúncio é via dividendos, que até o momento é isento de imposto de renda. Esse é o código que ela é negociada na Bolsa de Valores, CXSE3. O valor do primeiro rendimento trimestral é de 28 centavos. Na cotação que eu gravo esse vídeo, temos aqui um bom dividend yield no anúncio de 1,94%. A Datacom, que é a data que você precisa finalizar o pregão com as ações em carteira, é o dia 1/8. Se você dormir com as ações na sua carteira do dia 1 para o dia 2, você já garante o direito a receber esse pagamento, que está previsto para cair na conta do acionista no dia 15/8 de 2024. E não para por aí. O novo dividendo está chegando. 2, 3 meses pela frente, consideramos um período muito curto. Ou seja, temos aqui o primeiro dividendo trimestral em aberto e o próximo está chegando. E o que demonstra isso é o histórico e também um áudio. Um áudio secreto? Não, um áudio que todo mundo tem acesso e se encontra no próprio site DRI da Caixa Seguridade, e eu vou te mostrar isso na prática. Quando se fala em dividendo inteligente ou dividendo preditivo, a gente analisa no mínimo o histórico de dividendos dos últimos 5 anos para ter uma previsibilidade. E desde o IPO, a Caixa Seguridade vinha anunciando dividendos em média 2 vezes ao ano. E esses dividendos acontecem com uma grande previsibilidade desde o seu IPO no mês de abril, outubro ou novembro. Vamos filtrar aqui pelo mês 4 e você irá perceber que ela não falhou desde o seu IPO. Temos aqui 4 de 2022, 4 de 2023 e também 4 de 2024.
Essa é a maior previsibilidade. Tínhamos a segunda previsibilidade, mês 10 ou 11 de cada ano. Tivemos aqui um rendimento 24/10 de 2023, data com, e também durante o ano de 2021 e 2022, a data com aconteceu no mês de novembro. Podemos considerar que foi muito próximo de outubro, pois a data com foi no dia 4/11 de 2021 e 3/11 de 2022. Ela está com o rendimento em aberto e o próximo está previsto para acontecer com a data com em outubro ou novembro. E o que reforça que os dividendos estão próximos é o áudio da teleconferência de resultados que você encontra no próprio site DRI da Caixa Seguridade. Aqui é onde o investidor deve buscar informações que vêm direto da fonte. Vamos abrir esse áudio e você irá entender por que um novo anúncio de dividendo está se aproximando. No minuto 50 dessa teleconferência de resultados é feita uma pergunta a respeito dos dividendos trimestrais e vamos ouvir o que foi dito. Bom dia e parabéns pelos resultados. Poderiam confirmar se haverá a continuidade de distribuição dos proventos trimestrais? Bom dia, Hilton. Então, na teleconferência dos resultados do quarto trimestre do ano passado, nós falamos que a gente teria uma novidade relacionada à periodicidade de pagamento de dividendos quando da divulgação do resultado do primeiro TRI de 24. Então, o nosso Conselho de Administração, após avaliar os estudos realizados pela companhia referente à dinâmica do fluxo de caixa atual e prospectivo aqui na holding, ele aprovou a distribuição de dividendos no valor de 840 milhões, como o Felipe falou, né, referente ao resultado do primeiro trimestre de 24. Esse valor que ele citou, de 840 milhões, é o dividendo que eu te mostrei anteriormente, que se encontra com a data com em aberto, que é o primeiro rendimento trimestral da Caixa Seguridade. Na prática, Hilton, isso representa a antecipação de parte dos dividendos referentes ao resultado do primeiro semestre, que normalmente a gente pagaria em novembro, o que é uma resposta da administração da Caixa Seguridade a essa demanda. E no nosso entendimento, isso representa uma geração material aqui de valor aos acionistas, que podem, evidentemente, né, usar ou reinvestir esse recurso da maneira que for mais conveniente dentro da sua estratégia de investimento, né? É importante aqui, Ailton, lembrar que esses pagamentos, eles sempre são feitos e propostos pela administração e aprovados pelo Conselho à luz da situação de caixa da holding naquele momento, tá, Ailton? Então, assim, a tendência é, evidentemente, que a gente sempre busque uma gestão eficiente aqui de caixa. Então, a gente identificando a oportunidade de pagar trimestral, a gente vai fazê-lo, tá, Ailton? Evidentemente, se o Conselho de Administração aprovar. Como eu falei, então aqui a gente pagou no primeiro trimestre, normalmente a gente já paga em novembro referente ao segundo TRI, isso não deve ter alguma mudança. Escutou? Normalmente a gente paga em novembro e isso não terá mudanças, ou seja, teremos em novembro dividendos referente ao segundo trimestre de 2024. A tendência é que a gente, quando for o momento de fechar o resultado do terceiro trimestre, a gente vai fazer essa mesma avaliação e se a gente tiver a mesma situação de caixa que nós temos hoje, por exemplo, a gente vai sim propor para o nosso conselho a antecipação do pagamento do terceiro trimestre também, tá? Então, a ideia é que esse ano... Você entendeu? Primeiro trimestre, estamos com a data com em aberto. Dividendo referente ao segundo trimestre e quando sair o resultado do terceiro trimestre, eles irão fazer o levantamento e se a empresa estiver com um caixa bem tranquilo, ela prosseguirá com esse anúncio trimestral. A gente vem trabalhando quase como um piloto aqui, então vendo como essa dinâmica do pagamento trimestral funciona. Se funcionar direitinho, se dentro do que a gente imagina, do que a gente espera, a gente deve, inclusive, ajustar a política ao longo do tempo. E se você enxerga uma correção, uma queda de 15% como um risco, você não está olhando bem para o momento atual, para os fundamentos da empresa. Primeiro trimestre de 2024, novamente a Caixa Seguridade apresentou um resultado muito sólido. Crescimento em todas as suas linhas de negócio. Uma empresa muito eficiente e rentável,
com um operacional muito saudável. Receitas operacionais alcançaram 1.250 bilhões, um crescimento de 15% em comparação com o primeiro trimestre, e o lucro líquido gerencial, se você acompanha, você sabe que apresentou um crescimento muito expressivo em comparação com o primeiro trimestre de 2023, alcançando a marca de 924 milhões. E um ROI invejável de 58,4%, considerando a distribuição de dividendos referente ao primeiro trimestre de 2024, o ROI seria de 64,8%. Em vídeos anteriores já falamos sobre o resultado da Caixa Seguridade. Eu trouxe essa apresentação somente para reforçar que a empresa segue muito saudável, ou seja, com balanços sólidos. E aquele investidor que está utilizando a lupa do curto prazo, ele enxerga uma correção de 15% como um risco, ele se assusta. Já aquele investidor que entende os fundamentos da empresa e está utilizando o binóculos de longo prazo, ele enxerga essa correção como uma oportunidade de aumentar posição em uma empresa que hoje está muito saudável, com bons resultados e tem um potencial de crescimento no longo prazo. E agora vamos alinhar duas estratégias: preço teto e preço justo do ativo. E você irá entender que essa queda traz uma margem de segurança superior ao que tínhamos alguns meses atrás. Se você gostava de Caixa Seguridade na casa dos 16, 17 reais, com certeza você deve gostar ainda mais de Caixa na casa dos 14 reais. E eu vou te mostrar preço teto e preço justo do ativo utilizando dois modelos. E vamos iniciar com o dividendo projetivo para o exercício de 2024. Vamos lançar o código do ativo, o lucro que a empresa obteve em 2023. 3,5 bilhões. A Caixa Seguridade no longo prazo está entregando um crescimento espetacular. Temos aqui um crescimento anual composto no longo prazo de 20%. Só que, sendo conservador, vamos utilizar a metade disso, um crescimento estimado de 10% para 2024, o que é totalmente possível, pois a empresa tem apresentado um crescimento muito forte ano após ano. Temos aqui um lucro projetivo de 3,8 bilhões. Vamos lançar a quantidade de ações em circulação, 3 bilhões, e o payout estimado de 90%. A expectativa é que ele seja mantido nesse patamar, 90%. Possuímos um dividendo projetivo para 2024 de R$ 1,16. Estamos falando de um yield projetado na cotação atual de 8,03. Vamos aqui utilizar o yield estimado de 6% para chegar ao preço teto do ativo, 19,26, 33,7% de margem de segurança. Lembrando que preço teto não é preço justo, não é o valor intrínseco do ativo, é o preço limite, o preço máximo para alcançar no mínimo 6% de acordo com esse dividendo projetivo de 1,16. E caso você queira fazer alterações de yield estimado para 7, 8, 9%, fica a seu critério. Inclusive o link dessa planilha está aqui na descrição para você calcular o preço teto, preço justo de ações e fundos imobiliários na sua carteira. Vou só fazer aqui uma alteração. Vamos imaginar que você seja um pouco mais exigente e queira alcançar um yield de 7%. Nesse caso, o seu preço teto, o seu preço limite, seria R$ 16,51, e aqui você pode fazer alterações e lançar as suas premissas. Vamos voltar aqui para 6% e agora vamos para o preço justo do ativo, modelo de Gordon. E aqui sim, não temos o preço teto, aqui temos o preço justo do ativo, considerando o crescimento de dividendos. Vamos calcular um crescimento dos dividendos na perpetuidade e trazer a valor presente, utilizando aqui o custo de capital, título público de longo prazo, que são os ativos de menor risco. Esse é um excelente método de precificação de ativos, um método de valuation com foco em rendimentos. Vamos lançar aqui o código do ativo e o dividendo projetivo, R$ 1,16. Agora vamos utilizar um crescimento dos dividendos na perpetuidade de 5%. Algo muito pé no chão considerar um crescimento de 5% na perpetuidade. Agora, custo de capital. Vamos utilizar aqui título público de longo prazo, que está entregando IPCA mais cupom.
IPCA acumulado 3,93. Vamos para o site do Tesouro Direto e pegar o título público de longo prazo. Aqui no site do Tesouro Direto temos título de curto, médio e longo prazo, que consideramos IPCA 2045. Está entregando IPCA mais 6,47. No mínimo, buscamos um retorno superior a esses títulos, pois estamos nos expondo ao risco de renda variável e por isso sempre buscamos um retorno superior. E o preço justo com o modelo de Gordon, cupom de 6,47, método de Gordon seria 22,56. Aqui temos um deságio de 8,16, uma margem de segurança muito interessante, 58,6%. Muitos estavam preocupados com essa correção. É óbvio que a empresa não irá subir para sempre. Todo mundo quer comprar e que a cotação suba. Em alguns momentos, até mesmo boas empresas passam por correção. E quando olhamos os fundamentos da empresa, eles permanecem intactos, ou seja, uma correção, uma queda de cotação, a depender do seu horizonte de tempo, se você possui a lupa do curto prazo, pode ser um risco. Agora, se você utiliza o binóculos do longo prazo, essa correção pode ser encarada como uma oportunidade. A gente sempre busca comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. E hoje a Caixa Seguridade reúne esses 3 pontos que a gente gosta. Boa empresa que paga bons dividendos, potencial de continuar pagando bons dividendos no longo prazo com esse payout de 90% a um bom preço e dividendos trimestrais. Esse é um piloto, ou seja, estão fazendo um estudo e se der certo, ela continuará pagando dividendos trimestrais e isso é ótimo. Acaba se tornando aí um ponto interessante na carteira do investidor que terá essa previsibilidade de dividendos caindo 4 vezes ao ano na carteira. E você enxerga essa correção como um risco ou oportunidade? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. O nosso canal está quase chegando à marca de 100 mil inscritos e com a sua ajuda eu tenho certeza que chegaremos lá. Um abraço a todos e bons investimentos!